Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, particularmente aqueles dos cursos de administração e também para os alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentarem, ampliarem, incorporarem novos conhecimentos, aproveitando como formação complementar aos seus cursos de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é cultura empreendedora no setor público. Para isso está aqui ao meu lado o professor Miguel Eduardo Moreno Agnès. O professor Miguel concluiu seu estágio pós-doutoral em Administração Internacional no Centro de Estudos em Administração Internacional da Escola de Altos Estudos Comerciais, afiliada à Universidade de Montreal, no Canadá, e concluiu o curso de doutorado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Já atuou como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração, ou ATUA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é professor titular daquela Universidade Federal, já orientou diferentes trabalhos, publicou dezenas de trabalhos em congressos, artigos científicos, enfim, e pesquisa e desenvolve trabalhos especialmente nas áreas de tecnológica, artístico-cultural, enfim, recursos humanos, trabalho, administração pública, crise do emprego, cultura organizacional, formação profissional, gestão de mudança, inovações tecnológicas, administração pública boliviana, inclusive. Professor, é um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado pela sua disponibilidade e interesse em participar desta teleconferência. Muito obrigado, é um prazer, uma satisfação estar aqui e, de fato, poder contribuir nessa discussão de um tema tão importante como é a cultura, não? E, neste caso, a cultura empreendedora necessária para o setor, para desenvolver o espírito dentro do setor público com essa questão mais empreendedora. Muito bem. Para começar essa nossa teleconferência, a gente exibe agora uma rápida reportagem que situa o tema sobre o qual nós vamos conversar. Quando se pensa em empreendedor, é normal imaginar aquele profissional que cansou de ser funcionário e abriu o próprio negócio, ou até aquele que descobriu uma coisa nova e resolveu fazer disso seu ganha-pão. Mas, e no setor público, será que existem empreendedores? O setor público acho que ele é meio desorganizado, né? No Brasil meio bagunçado, os funcionários fazem o que querem, quando querem, entram de greve quando querem, não tem compromisso nenhum com a população. Como em qualquer empresa, tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos, só que eu acho que no setor público acontece de ter gente trabalhando menos, sabe? No setor público, dependendo do segmento, que umas pessoas quando entram no setor público, quando entra um funcionário público, ele é meio que intocável, assim, as pessoas pensam que quando entra, faz o concurso, ela se torna intocável, tipo, aí alguns se acomodam e outros entram no setor público querendo realmente mudar, estão lá dentro para mudar alguma coisa, para realmente fazer alguma coisa certa. Antes de mais nada, é preciso saber que empreendedor não é só aquele que abre o próprio negócio, é também aquele que tem visão de mundo, é ousado, otimista, criativo e, principalmente, é aquele que sabe errar, persistir e corrigir os erros. Será que é possível ter profissionais assim no setor público? Estamos de volta para começar a conversa sobre cultura empreendedora no setor público com o professor Miguel Eduardo Moreno Agnès, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, vamos tentar iniciar essa nossa conversa entendendo um pouco o que é esta cultura empreendedora, porque a rigor, quando se fala em empreendedorismo, normalmente o senso comum remete isso a iniciativas de quem monta o seu próprio negócio, de quem é um empreendedor pessoalmente falando, aquelas pessoas que começam de baixo e se transformam em diretores de uma empresa. E no setor público, como é que se situa a cultura empreendedora? Bem, vamos iniciar esta nossa conversa mostrando de como o setor público tem mantido na cultura, definindo um pouco essa questão de empreendedorismo e o que remete a essas questões de criar seu próprio negócio que tem se espalhado nos últimos anos recentemente, e ver essas relações de choque cultural existente
no mundo atual, do qual se reflete mais tarde em práticas de gestão inapropriadas, se pode dizer, ou apropriadas para um tempo que já não existe mais, que é o tempo causado por certas mudanças. Bom, como nós sabemos, nos últimos anos tem sido incentivada, não, a proposta de mudança, de câmbio a nível internacional na economia, mudança na tecnologia, nas mais diferentes formas de atuação que se pode dizer, e que o homem esteve justamente provocado na maneira de fazer as coisas. Não? Nós temos inúmeros exemplos dentro, não só do setor privado, mas dentro da administração pública, de que nos leva a pensar, não, a ter uma nova visão, se pode dizer, estratégica de fazer as coisas. Durante muito tempo esteve separada essa questão, justamente pelo próprio Conselho de Administração, do que é a política da administração. E pouco se aproximou-se dessas questões. Existia quem pensasse as coisas, existia quem fizesse as coisas. E isso havia uma separação muito grande. Podemos dizer que isso teve origem no modelo de Taylor, não, de fazer as coisas, e foi se desenvolvendo mais profundamente, não, com a burocracia e com outros modelos, de se implementar. Nos últimos tempos, e isso em função das grandes reformas ocasionadas, começa nos anos 80, não, mais precisamente 79, com Margaret Thatcher, Ronald Reagan e outras, de implementar um novo modelo de gestão pública, se pode dizer. Nós passamos, então, de um modelo patrimonialista para um modelo burocrático, e agora, nos anos 80, enfrentamos essa questão chamada de, pode dizer, nova gestão pública, o qual nos remite a uma nova visão. É claro que as coisas não acontecem de maneira alguma sem ter um objetivo, sem ter um planejamento. O Peter Drucker, por exemplo, quando fala nessa questão empreendedora, o antigo planejamento que era feito, ele dizia, não, que a maioria das nossas pessoas, se você perguntasse o que fazia, eles estavam apagando incêndio. Ninguém mais, ou seja, não, provocada por essa situação, parecia-se viver estar em uma camisa de forças, ou seja, o planejamento com objetivos bem claros, definidos, nos escritórios, não, era de fato, se pensava que isso poderia acontecer naturalmente na sua prática. Por quê? Porque havia uma separação de quem pensava, de quem executava. E o que mais poderia dizer mais grave, não havia a visão estratégica. Há um autor chamado Missenberg, não, que fala sobre o processo estratégico, e ele coloca 5 coisas importantes. Ele desenvolver um pensamento, uma mentalidade estratégica, desenvolver um pensamento estratégico, desenvolver uma programação estratégica, que é o próprio planejamento que se pensava antes dos anos 70, desenvolver uma implantação estratégica e uma avaliação estratégica. Ou seja, 5 passos que se devem dar, que o administrador hoje em dia, ou seja, o administrador público, perdão, deve ter, não, para chegar a criar boas práticas de gestão, bom resultado dentro disso. O segundo ponto que vamos abordar para entender melhor essa questão, primeiro dessa passagem dos modelos burocráticos, não, até a nova gestão pública, é tentar entender como esse conceito evoluiu do conceito de empreendedor. De fato, não é um conceito novo que a gente tem, já antigo, dos anos 1800, não? Diversos autores, Castillon, Jan Simons e outros autores, não? Schumpeter, vieram desenvolvendo tudo isso com uma forma inovadora de se pensar, não, essas grandes transformações e mudanças, de tentar, não, aplicar para fazer melhor essa situação.
E esse fazer melhor é que está aí. Quando a gente se remete um pouco para o modelo burocrático, quando a gente se remete um pouco para o modelo do Estado, quando a gente pensa no tamanho do Estado, quando a gente pensa de que forma poder fazer melhor as coisas. Lembremos bem que essa nova gestão pública tem praticamente alguns princípios básicos a cumprir, como é a questão, por exemplo, da visão calcada no cliente, nesse caso, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da gestão, da administração pública, calcado na visão do cidadão. Um segundo ponto é a questão de poder medir se estamos passando por uma gestão pública, ou seja, foco nos resultados. Então, a gestão, há um princípio básico que não se pode gerenciar nada que não se possa medir. E essa é uma das maiores dificuldades quando a gente trata de criar essa cultura empreendedora, buscando e tentando medir. Como medir o trabalho de uma secretária, de um executivo? É fácil ter medidas de número, a quantidade de pessoas que se atendem em um hospital, mas o difícil é saber que esse serviço é prestado e tentar ter desempenho entre um e outro e criar não somente cooperação, mas competição dentro do setor público para criar um ambiente mais saudável, competitivo, cooperativo e colaborativo, se pode dizer, do ponto de vista estratégico que tem que se levar adiante. Então, nós vemos que essa grande dificuldade de enfrentar essa cultura empreendedora recai justamente nas suas práticas, nos seus conceitos, da forma como a gente vinha fazendo as coisas. Eu lembro bem quando analisava todo esse processo, comecei a estudar a cultura. Você citou que tinha estudado a cultura da Bolívia, é decir, a reforma do Estado da Bolívia, e em uma das coisas mais difíceis que a gente tentava ver era justamente nessa reforma de pensamento que a gente tinha, que era a primeira visão que se tinha. Porque o que ocorre com essa, quando a gente fala em uma cultura empreendedora? A gente remete a uma nova prática, a uma nova forma de se caracterizar por nossos costumes, por nossos hábitos, por nossa forma de pensar que se desenvolve. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, e nesse caso particular, tomando como exemplo a Bolívia, que eu posso falar com mais propriedade, é no sentido de mostrar de que ele via do Império Inca, um império totalitário, passou em 1825 para uma nação livre, e nessa nação livre, ou seja, anteriormente a isso, todas as coisas que existiam, a terra, as pessoas, os bens públicos, escolas, enfim, tudo pertencia ao rei. Dessa passagem, ou seja, o dono era o rei, inclusive dos próprios cidadãos. Ele dispunha sobre quem vivia, quem ia morrer, quando efeitos de que se fazia justiça. Com essa passagem, então, de esse modelo, se pode dizer, totalitário, para um modelo de república livre, disposto no artigo 1º, representativa e tudo, mostra de que há nisso que as pessoas não se aperceberam desse pensamento, onde cada indivíduo é o dono de tudo que existe. E não simplesmente, quando a gente pensa no Estado, que os governantes são os donos das coisas, mas é o próprio cidadão, onde ele tem e a questão do voto é que ele vai fazer essa representação. Então, essa responsabilidade, se pode dizer, maior no cidadão, que se apercebe para criar essa cultura empreendedora, é fundamental que se chegue a tomar e desenvolver dentro dessas situações.